Olá, boa tarde. Falamos ao vivo do plenário Mário Shows, onde daqui a pouquinho terá início a 57ª sessão de 2017. Você que nos acompanha já sabe, a transmissão da sessão tem início a partir das 5h30 da tarde, nas terças e quintas-feiras. Durante as sessões de terça, são votados requerimentos, indicações, moções e documentos diversos. Na terça-feira também acontece o Pinga Fogo, aquele momento que os vereadores vão na tribuna para discutir assuntos de interesse da nossa população. Já durante as sessões de quintas-feiras, como é o caso de hoje, são votados os projetos de lei, emendas, decretos legislativos e resoluções. Você também pode acompanhar essa sessão ao vivo na nossa página do Facebook ou no portal câmarasj.sp.gov.br. Tudo que acontece aqui também é atualizado na nossa página do Twitter. Nós vamos agora para um intervalo e já voltamos. Câmara de São José. A vida da cidade passa por aqui. Convoco o senhor secretário, o vereador Wagner Balieiro, para fazer a verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Juvenil Silvério, vereador Wagner Balieiro, vereador Dilermando Dié, vereador Walter Hayashi, vereador Roberto Deleven, vereadora Flávia Carvalho e vereadora Renata Paiva. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo o poder emana do povo, declaro aberta a 57ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Solicito ao novo vereador Wagner Balieiro que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Projetos novos a serem lidos aqui. Processo 12785/2017, projeto de lei complementar 22/2017, autoria Poder Executivo. Autoriza o município a promover a regularização fundiária e urbanística do parcelamento de solo denominado Recanto dos Nobres, implantado irregularmente à margem da estrada municipal do bairro da Pernambucana, na região sudeste, e da outras providências. Comissões de Justiça e Planejamento Urbano, rito urgente, término do prazo de emendas, 5 de outubro de 2017. Processo número 12786/2017, projeto de lei 372/2017, autoria vereador José Dimas. Denomina a rua projetada 2, localizada no centro do distrito de São Francisco Xavier, de rua Luiz Francisco Graciano. Comissão de Justiça, rito ordinário, termo prazo de emenda, 16 de outubro de 2017. Processo 12787/2017, projeto de lei 373/2017, autoria vereador José Dimas. Denomina a rua projetada 3, localizada no centro do distrito São Francisco Xavier, de rua Messias Franco da Silva. Comissão de Justiça, rito ordinário, termo do prazo de emenda, 16 de outubro de 2017. Processo 12788/2017, projeto de lei 374/2017, autoria vereador José Dimas. Denomina a rua projetada 4, localizada no centro do distrito de São Francisco Xavier, de rua Joaquim Cláudio da Silva. Comissão de Justiça, rito ordinário, término do prazo de emenda, 16 de outubro de 2017. Processo 12789/2017, projeto de lei 375/2017, autoria vereador José Dimas. Denomina a rua projetada 5, localizada no centro do distrito de São Francisco Xavier, de rua João Batista da Silva. Comissão de Justiça, rito ordinário, termo do prazo de emenda, 16 de outubro de 2017. Processo 13015/2017, projeto de decreto legislativo 22/2017, autoria vereador Ciborgue. Dispõe sobre a concessão de medalha de mérito legislativo à paróquia Sagrada Família, pelo jubileu de ouro em comemoração aos 50 anos de relevantes serviços prestados à comunidade joseense. Comissão de Justiça, rito ordinário, termo prazo de emenda, 16 de outubro de 2017. Processo 13018/2017, projeto de lei 376/2017, autoria vereador Ciborgue. Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos no âmbito do município de São José dos Campos, bem como o Centro de Vigilância Ambiental e Bem-Estar Animal, bem como o respectivo Cadastro Municipal de Animais Domésticos, CMAD. Comissões de Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário, termo prazo de emenda, 16 de outubro de 2017. Processo 13036/2017, projeto de lei 378/2017, autoria vereadora Renata Paiva.
Autoriza o Poder Executivo a realizar a distribuição de medicamentos comuns em qualquer unidade básica de saúde do município de São José dos Campos. Comissão de Justiça e Saúde, rito ordinário, termo prazo de emenda 16 de outubro de 2017. Processo 13053/2017, projeto de decreto legislativo 23/2017, autoria vereador Marcão da Academia. Concede o título de cidadão joseense ao coronel PM Luiz Alberto Rodrigues da Silva. Comissão de Justiça, rito ordinário, prazo para o término do prazo de emendas, dia 16 de outubro de 2017. Processo 13058/2017, projeto de lei complementar 23/2017, autoria vereador Robertinho da Padaria e Dulce Rita. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com instituições de ensino superior localizadas no município, para concessões de bolsas de estudos e dá outras providências. Comissões de Justiça, Economia e Educação, rito ordinário, término do prazo para emendas, 16 de outubro de 2017. Processo 13059/2017, projeto de lei 379/2017, autoria vereador Walter Hayashi. Denomina a avenida existente entre a Avenida Porto Real, localizada no bairro Chácaras Araújo 1, e a Rua Aparecida Maria Consiglio, localizada no bairro Jardim Michigan 1, de Avenida Bruno Bazetto. Comissões de Justiça, Economia e Educação, rito ordinário, término do prazo de emenda, 16 de outubro de 2017. Processo 13060/2017, projeto de lei 380/2017, autoria vereador Esdras Andrade. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos a Caminhada. Comissão de Justiça, rito ordinário, termo prazo de emenda, 16 de outubro de 2017. Esses, senhor presidente, eram os projetos constantes na pauta que acabaram de ser lidos. Pela ordem, vereadora. Só retificando o projeto do item 11, que foi lido agora, 13059/2017, quem fala é a Comissão de Justiça nesse processo. Apenas Justiça. Pela ordem, vereadora Renata Paiva. Boa tarde, senhor presidente, mesa dos trabalhos, vereadores, vereadoras, todos que nos acompanham aqui e também pela TV Câmara e internet. Eu quero parabenizar a Prefeitura de São José dos Campos, através da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, pelo projeto que teve aprovação com recurso da ANA, né, de R$ 893 mil, de fossa séptica biodigestora, que seria uma fossa ecológica. Ela é feita à base de pneu, entulho, brita, areia, terra, banana e taioba, né? E essa fossa séptica faria a biodigestão, a anaeróbia, depois filtra, torna a água limpa, vai molhando, vai evaporando, não tem manutenção, isso que é muito interessante, né, presidente? Ela não tem manutenção como as fossas que nós temos atualmente, e ela respeita as normas da ABNT, né? Vai ser executada aqui na nossa região de São Francisco Xavier, na bacia do Rio do Peixe, né? Com foco na zona rural. É um projeto que foi inicialmente construído pela Emater, em Minas Gerais, foi instalado em Varginha, mais de 150 fossas dessa, e também por todo o estado de Minas Gerais. E agora a Secretaria de Urbanismo, né, e Sustentabilidade conseguiu a aprovação desse projeto, né, com recurso da ANA, e terá um ganho ambiental muito grande, além da praticidade, né? E ela é extremamente importante porque ela não joga água nem no córrego, nem no rio, e nem na terra, o esgoto, né, nem na terra, nem no rio, né? Isso é muito importante. Eu quero também dizer que hoje nós tivemos uma reunião de manhã na Secretaria da Educação, junto com vários órgãos e junto também com o Sindicato Comércio Varejista, junto com a ACI, junto com o Corpo de Bombeiro, com a Prefeitura e outros órgãos, né, para tratar de uma nova legislação que possa fazer com que seja mais eficiente a aplicação da nossa lei nas feiras aqui do município. Porque nós tivemos, na semana passada, 10 dias de feira e trouxe grandes transtornos para aqueles que estavam como lojistas, né, que eram os expositores, e por falta de organização do próprio
da pessoa que fez a feira, que não cumpriu as exigências legais e devido às falhas que nós temos hoje na legislação, que facilmente a pessoa entra na justiça, através de um mandado de segurança, de uma liminar, ela consegue ficar até o final. E quando termina o prazo, eles vão embora, presidente, e a cidade fica, né, com prejuízo. Então, nós já iniciamos esse grupo de trabalho, né, e estou representando a Câmara Municipal, porque eu provoquei essa discussão e nós começamos a construção dessa legislação, que em breve nós estaremos fazendo aí uma apresentação, né, para todos os nossos pares aqui na casa. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Nós vamos suspender a sessão para organização de pauta. Antes, eu quero render aqui uma homenagem a uma pessoa muito especial em nossa casa, ele que é frequentador assíduo dos nossos corredores e gabinetes, uma figura apaixonante que é o nosso jornaleiro, o Bentinho. O Bentinho, que hoje assiste aqui à sessão de Câmara juntamente com os vereadores, e por uma razão muito especial. Hoje é o dia do jornaleiro. Então, ao Bentinho, que representa nesse ato todos os jornaleiros do Brasil, querido por todo mundo, não só aqui na Câmara, mas também querido em todos os comércios, emissoras de rádio e TV, por onde ele passa, o Bentinho deixa uma semente de amizade e carinho. Então, Bentinho, a você, Deus te abençoe muito e parabéns pelo Dia do Jornaleiro. Está suspensa a sessão. Reaberta a presente sessão, informo aos nobres vereadores que passaremos ao processo de votação. Quero antes aqui cumprimentar todos os servidores municipais, dizer que houve uma solicitação na presidência de uma reunião com os vereadores e, conforme previsto e acordado com os líderes, assim que tivermos encerrada a votação, será recebida uma comissão de funcionários da Prefeitura. Funcionários e também aposentados da Prefeitura. Com a palavra, o vereador José Dimas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, todo o público presente. Senhor vereador, gostaria de pedir para adiar alguns processos. Peço para adiar o processo de autoria da vereadora Dulce Rita, cujo processo número por uma sessão, processo número 10.216 de 2013, projeto de lei 356 de 2013. Adiar por uma sessão também de autoria do vereador Fernando Petit, processo 3697 de 2016, projeto de lei 61 de 2016. Adiar também por uma sessão de autoria do vereador Dr. Elton e Dulce Rita, o processo número 2062 de 2017, PL número 62 de 2017. Senhor presidente, ainda peço para adiar o processo 9008-2017, projeto de lei 305 de 2017, de autoria do Dr. Elton, por uma sessão. E peço para inclusão na pauta de hoje, para votação, de autoria dos vereadores Dulce Rita e Dr. Elton, o processo 12.459/2017, PL 356, e o processo 11.530/2017, PLC 18 de 2017. Obrigado. Peço ainda, senhor presidente, a inclusão para leitura apenas do processo
13.084, 2017. E também peço a supressão da leitura dos documentos, processos constantes na pauta de hoje, por ser de conhecimento de todos. Obrigado. Pela ordem, vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, só para fazer um registro, cumprimentar aqui o Sindicato dos Servidores que está presente, cumprimentar aqui as SABs do Canidu presente, o Gilson, o Ângelo, cumprimentar a ex-vereadora Flávia Camargo, subir até lá para mostrar a ata de 1998, que a vereadora votou o projeto na época do ex-prefeito Emanuel Fernandes, cumprimentar todos os trabalhadores aposentados que estão aqui, os da ativa, alguns amigos presentes, amigas, a Luci, que é servidora pública, professora, Teira, a Luciana, pessoas que estão aqui acompanhando a sessão, acompanhando a votação, preocupado com a questão dos servidores públicos e do Instituto. Solicito ao vereador Ciborgue. Informo a todos os presentes que o processo 11530/2017, projeto de lei complementar número 18/2017, autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 2252 de 21 de novembro de 1979 e as leis complementares número 118 de 29 de dezembro de 1994, número 319 de 23 de maio de 2007, número 383, de 7 de janeiro de 2009, número 456, de 16 de dezembro de 2011, e número 562, de 18 de dezembro de 2014, com suas posteriores alterações e da outras providências. Foi enviada à Comissão de Justiça para ser feita a sua redação final, já que foram aprovadas as emendas 6 e 10, alterando o mesmo artigo. O texto da redação final foi concluído no dia de hoje e, portanto, será incluído na pauta de votação em rito prioritário nos termos do artigo 148 do Regimento Interno. Em votação, a redação final. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, presidente Juvenil Silvério. Aprovado por unanimidade a redação final. Em votação, o processo 6939/2017. Informa a Vossa Excelência que esse processo possui uma emenda. Em votação, emenda número 1. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação, presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 8945/2017. Projeto de lei 302. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, presidente Juvenil Silvério. Aprovado por unanimidade. Justificativo de voto por 1 minuto. Vossa Excelência, vereador Petiti. Boa noite, presidente, a todos os presentes, também aos telespectadores da TV Câmara. Acabamos de aprovar, né, o título de utilidade pública para a entidade JUMP. A JUMP eu já falei diversas vezes aqui, é uma entidade que trabalha com moradores de rua, com jovens que cometeram a sua primeira infração, né, e eles recuperam, trazendo para a entidade, né, e temos lá oferecendo os cursos de jiu-jitsu, muay thai, balé, jazz, hip hop, circo, pilates, programação, né, em computador, rede, mídia social, mais de 105 cursos, também em música, bateria, violão, baixo, guitarra, canto e teclado.
Também temos atendimentos psicológico, de assistente social, jurídico e reforço escolar. E essa ONG começou com 2 pessoas fazendo palestras na rede pública de ensino. E eles repararam, presidente, que indo fazer a palestra era interessante, até modificava a vida de alguns jovens, mas ficava a dúvida, né? Quem ia conseguir, depois daquela palestra, modificar realmente a sua vida? Eles criaram, né, tem uma sede desde 2012 e agora, para mudar de patamar, a entidade consegue o título de utilidade pública. Todos nós sabemos que a utilidade pública só se conquista quando tem a documentação em dia e o trabalho é correto. Parabéns, queria deixar aqui em nome de Davi, né, o Davi Reis, que é o meu grande amigo, que me convidou para conhecer, e graças a Deus a gente teve esse privilégio de acompanhá-los e agora conceder utilidade pública. Obrigado aos companheiros pela votação unânime. Obrigado. Em votação, processo 11.255/2017. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, presidente Venezuela. Aprovado a unanimidade. Aqui, ó. Justificativo de voto. Em votação, o pedido do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, presidente Ivanildo Silvério. Aprovado por unanimidade. Acabou. Vai justificar? Vai justificar, dopado? Não? Tá desligado. Peraí. Tá. Esse daqui foi incluído na votação da DUS. Em votação, o processo 12.459. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, presidente Ivanildo Silvério. Aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do processo novo. Comissão Justiça, prazo para emendas 16/10/2017, projeto de decreto legislativo, onde concede a medalha Cassiano Ricardo a Daniel de Almeida Mendes. Autoria do vereador Robertinho da Padaria do PPS. Informo aos nobres vereadores que a pauta da sessão de hoje já foi inteiramente apreciada e votada. Apenas informando que o processo que foi lido nesse instante é o processo 13.084/2017, ele tem rito ordinário. Com a palavra, vereador Wagner Malheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, telespectadores, pessoal que nos acompanha aí pelas redes sociais e internet, gostaria de maneira especial cumprimentar todos os servidores e servidoras presentes, representantes do sindicato. Em breve nós vamos ter, pelo que já foi falado aqui, uma comissão dos servidores e do sindicato para conversar com todos os vereadores. Dizer que hoje nós tivemos aqui um projeto de um título de cidadão joseense para o senhor José Afonso de Souza, nosso querido padre Afonso, aprovado por unanimidade. Agradecer aqui o apoio de todos os vereadores e dizer que durante o período que a gente for na tribuna falando sobre o assunto, nós fizemos até um estudo e um trabalho com relação a essa questão do Instituto e do projeto que está em discussão, que nós vamos falar na tribuna sobre ele, depois da reunião, né, com a comissão, né? Então, mas quero dizer que a importância da discussão que a gente precisa fazer, tanto desse projeto como de outros que a gente tem na casa, a necessidade do acesso à informação. Na sessão passada, na terça-feira, nós tivemos um requerimento rejeitado nesta casa, mas eu acho importante que todos saibam e que a gente precisa ter a informação dos estudos que embasaram esse projeto do Poder Executivo. Lá tem 2 itens. Um que contratou uma empresa para traçar cenários para o Instituto. Esses cenários que foram traçados pelo Instituto têm que ser de conhecimento público. É importante ser de conhecimento de todos. Foi isso que a gente pediu na sessão passada. E a outra
informação é o próprio processo administrativo que contempla todas as informações desse projeto que precisa vir para a Câmara para ser debatido às claras com toda a população. Que bom, vereador. Voltamos, então, a discutir as claras, né? Com a palavra, a vereadora Renata Paiva. Senhor presidente, na noite de ontem, nós tivemos um evento aqui na Câmara extremamente importante, organizado pelo SOS Mulher, uma entidade que tem 33 anos aqui na nossa cidade, está ali a foto, plenário lotado, com a participação de juízes, promotores de justiça, delegacia da mulher, entre outros, né, tratando do tema da violência, né, contra a mulher, que nós precisamos continuar a nossa luta, e também a presença do presidente do CODIVAP, né, que é o prefeito Júnior, de Santo Antônio do Pinhal, numa parceria com a SOS Mulher, no programa Despertar, levando esse programa para todo o Vale do Paraíba, onde não só a mulher será cuidada e receberá a proteção devida, no caso de todo tipo de violência, né, que ela recebe, infelizmente, mas também o agressor poderá receber tratamento. Então, foi uma noite extremamente importante, onde nós conseguimos aqui ouvir os palestrantes, trazendo informações importantíssimas para todos nós aqui. Eu quero parabenizar aí o SOS Mulher por essa iniciativa e pela organização do evento, do qual nós também fomos apoiadores. Com a palavra, vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, eu só gostaria de agradecer a todos os vereadores que nesta noite aprovaram um projeto de minha autoria, que institui o programa Doadores no Futuro na cidade de São José dos Campos. Todo ano nós vemos aí a dificuldade que é na questão da doação de sangue, nós vemos os bancos de sangue aí pedindo e fazendo campanhas de doação de sangue. Então, este programa visa incentivar, né, as pessoas na questão da doação de sangue e também de começar a tratar desse assunto já na infância das crianças, para que eles sejam disseminadores dessa ideia da doação de sangue, da doação de órgãos. Inclusive, ontem foi o Dia Internacional da Doação de Órgãos, né? Então, providencialmente, esse projeto foi colocado na pauta no dia de hoje, também para comemorar esse Dia Internacional da Doação de Órgãos. Então, a gente quer agradecer a todos os vereadores por ter unanimemente votado esse programa Doadores do Futuro. Solicito, então, a comissão que possa, por favor, se dirigir aqui à sala Pedro Bala para a reunião com os vereadores. Com a palavra, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero cumprimentar na noite de hoje Oswaldo Soares, que por mais 2 anos estará à frente da SAB do Alto da Ponte, grande batalhador ali da região norte e que realmente foi conduzido novamente à presidência da SAB. Eu quero ter que também dar uma notícia, né, para os servidores que estão aqui na casa, e também ao vereador do PT que antecedeu aqui, que aqueles 121 milhões que o PT deixou de pagar para o servidor, para o Instituto, a Prefeitura pagará no dia 30 a primeira parcela daquele valor que eles deixaram de pagar o Instituto. Então, só para vocês saberem que esta Prefeitura está tratando muito séria e que nós, nessa casa, não vamos votar projeto que venha prejudicar vocês. Pode contar conosco que nós estamos do lado de vocês, tá certo? Que são trabalhadores honestos nessa cidade. Mas temos que fazer justiça, não é? De que aqueles valor milionário que eles ficaram devendo para o servidor começa a ser pago no dia 30, senhor presidente. Vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, eu estou aqui com a ata do processo 5352 de 99. Na época, o vereador Lino Bispo votou contra o projeto, que também deixou uma dívida que ainda não terminou de ser paga, da época do Emanuel, que tirou de 26 para 10. Ele, a vereadora Flávia Camargo, o vereador Lino Bispo, todos os vereadores da bancada do prefeito, que era Florisvaldo Rocha, mas que era servidor público, votaram com Itamar Cópio,
Foi Adriana Prado, Amélia Naomi, Mauro Cano, Dulce Rita, Flávia Camargo, Florisvaldo Rocha, Lino Bispo. Todos esses votaram contrários ao projeto. Na época, o presidente da sessão era o vereador Jorley Amaral, e nós conseguimos ter uma votação e uma representação bastante grande, vereador Valdir Alvarenga. E eu estou aqui com as atas, inclusive com a fala do vereador. Espero que dessa vez ele não deixe, porque a primeira votação e a primeira dívida que não terminaram de pagar, ele votou contrário. Com a palavra, o vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, apenas pedir um minuto de silêncio ao término da sessão para a nossa amiga falecida ontem, a Kátia Yokoyama. Muito obrigado. Vamos passar agora ao grande expediente. Com a palavra, inscrito para falar, vereador Valdir Alvarenga. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente em nossas galerias, funcionários públicos, imprensa e todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pela NET. Senhor presidente, mais uma vez a gente assume essa tribuna para, mais uma vez também, procurar defender os interesses da população, os interesses da classe trabalhadora tão valorosa e importante para a vida de nossa cidade, da cidade de São José dos Campos, que são os funcionários públicos. Funcionários esses que carregam, na verdade, essa cidade nos ombros, levando qualidade de vida para a população, mostrando que essa cidade ela é bonita porque tem funcionários capazes, competentes, dedicados em trabalhar pela população joseense. Na verdade, o nosso partido Solidariedade é um partido que nasceu das raízes da classe trabalhadora, é vinculado à força sindical, onde nós temos um dos maiores líderes da classe trabalhadora brasileira, o Paulinho da Força. E aqui em São José dos Campos, nós formamos uma bancada de 2 vereadores, este vereador e o vereador Esdras, o Esdras protetor, e, portanto, nós aqui, em hipótese alguma, nos furtaríamos de estar defendendo os trabalhadores de nossa cidade, de um modo geral, mas principalmente os funcionários públicos de nossa cidade, diante de um cenário bastante complicado que o Poder Executivo quer levar essa classe trabalhadora ao final da sua jornada de trabalho, no seu período de aposentadoria, na sua fase de aposentadoria. Portanto, querer mexer com o Instituto é mexer, sem dúvida alguma, com toda a classe trabalhadora dos funcionários públicos de nossa cidade. E esse projeto que se encontra nessa casa, tramitando, esse projeto ele não pode e não deve prosperar. É um projeto altamente pernicioso, prejudicial para a classe trabalhadora dos funcionários públicos de nossa cidade. Portanto, o Solidariedade, através deste vereador Valdir Alvarenga, nós temos a firmeza, a convicção de que nós estaremos 100% ao lado dos trabalhadores da Prefeitura, 100% ao lado
do Instituto do Servidor Público Municipal de nossa cidade. Nós não podemos aceitar que este projeto possa ser aprovado nessa casa. Nós temos que aqui fazer os alertas aos demais colegas vereadores, principalmente os colegas vereadores debutantes, aqueles que estão recém-chegados a esta casa, não conhecem ainda totalmente o funcionamento da máquina administrativa. Então, portanto, nós que temos um pouquinho mais de experiência aqui nessa casa, já indo para 6 mandatos, nós temos meio que como que uma obrigação de estar orientando, de estar colaborando com esses vários colegas novatos que estão nesses seus primeiros meses de mandato aqui dentro. Não basta apenas seguir tudo o que o executivo deseja. É preciso ter um grau de independência. É preciso ter pernas próprias. Não foi o executivo que elegeu o vereador para estar aqui dentro. Quem elegeu os vereadores são os eleitores, é a população. E essa população compreende os funcionários públicos também. Tem muitos vereadores aqui que foram eleitos por muitos votos dos funcionários públicos. Nós temos o exemplo do líder da bancada do governo nessa casa, o José Dimas, que inclusive chegou a essa casa com muitos votos dos funcionários, inclusive da educação. Por quê? Porque a esposa do Zé Dimas, ela, uma líder nata, com o prestígio que tem junto aos ex-colegas lá da Secretaria de Educação, tendo em vista que ela hoje é uma aposentada e, inclusive, se serve do Instituto do Servidor Público Municipal, porque é aposentada, ela levou muitos votos para o Zé Dimas. Então, o próprio líder do governo nessa casa hoje, da bancada do prefeito, o próprio líder ele tem que tomar as rédeas dessa situação e convencer o prefeito, inclusive, de que algo não pode continuar. Não pode continuar, porque o líder, depois eu libero para o senhor, aguenta só um pouquinho as pontas aí, deixa eu só concluir meu raciocínio. Então, não é justo que hoje, vereadores que tiveram votos lá junto aos servidores públicos municipais, serem, inclusive, levados a equívocos jurídicos. A assessoria jurídica desta casa, ela pronunciou-se de uma maneira muito sóbria, uma maneira muito sábia, quando ela diz que, ao exercício de uma função pública, devemos respeitar alguns pilares que são da moralidade, da legalidade e da probidade administrativa. Você incorrendo nessas infrações, o vereador incorre num risco iminente de ser, inclusive, acionado, judicializado pelo ato equivocado aqui ao votar um projeto que tem restrições jurídicas, onde a assessoria jurídica desta casa, que norteia aqui o nosso conhecimento jurídico, nós não podemos afrontá-la. A assessoria jurídica dessa casa já disse bem claramente: este projeto do Executivo, que está querendo alterar a lei 8567 de 2011, que estabelece o novo plano de custeio para o regime próprio de previdência do servidor, esta lei não pode prosperar na ótica legal, pela ótica jurídica. Ela está equivocada. E aí o jurídico da prefeitura quer levar para o abismo o prefeito, e a tiracolo quer levar os vereadores também. Então, os colegas vereadores, nós estamos aqui fazendo este alerta, para amanhã ou depois, ninguém poder pronunciar ignorância
de que não foi avisado, de que não foi alertado. Nós estamos alertando. Se incorrer nesse ato de improbidade, que pode culminar com um ato de improbidade, é passível de uma ação de perdas de direitos políticos, é passível de uma ação de perda do mandato. E eu pergunto, tem vereadores novatos aqui que levaram 4, 5 eleições para chegar aqui agora. Vai querer entrar nesse emaranhado equivocado jurídico que a assessoria jurídica da prefeitura colocou esse projeto? Eu tenho certeza que não. Nós sabemos, meus amigos, de que quando o Instituto, ele de forma diligente, cuidadosa, com responsabilidade, ele aplica o dinheiro do servidor, ele está tendo austeridade, ele está tendo seriedade com que ele está administrando aquela sagrada contribuição que cada um dos senhores aqui, funcionários públicos, e os que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, sagrado aquela contribuição de final de mês, é porque tem a certeza de que ali está se projetando a sua aposentadoria, que é o caso de muitos dos funcionários hoje. Muitos estão próximos de uma aposentadoria. Então, como que você vai mexer? Como que você vai mexer nesse patrimônio do servidor público? Isso é muito claro. Isso é evidente que é uma dilapidação do patrimônio do servidor público. Então, é nesse sentido que nós estamos fazendo aqui este alerta a todos os colegas vereadores. Eu estou batendo bastante nessa tecla, porque esse projeto deve vir oficialmente para o plenário para ser votado na quinta-feira que vem. E eu percebo um desconforto nos colegas vereadores, até da base aliada. Por quê, meus amigos? Por que existe esse desconforto? Uns até nem querem votar a favor desse projeto. E aí eles ficam pensando, ora, se eu não votar a favor desse projeto, vou perder meu espaço lá na máquina. Alguns amigos que estão lá na máquina. Vamos perder as nossas reivindicações que nós fazemos lá na prefeitura. Mas eu tenho certeza que tem colegas que estão aí na base aliada, que estão analisando isso. Estão analisando até ao ponto de poder dizer ao prefeito que, olha, me libere dessa situação desconfortável. Me libera, porque nós não estamos confortáveis para votar esse projeto, porque a gente sabe, tem consciência que vai trazer prejuízo para a classe trabalhadora que tão bem cuida dessa cidade. Uma coisa é o gestor, outra coisa são todas as dezenas de setores que vocês atuam de uma maneira diligente, de uma maneira cuidadosa, dedicada, procurando levar o melhor de si para a população joseense. Só não fazem melhor ainda, porque de repente falta estrutura. A própria máquina não confere a estrutura para vocês poderem trabalhar melhor ainda. Agora, meus amigos, mexer no IPSM é mexer com o servidor. E mexer com o servidor é mexer aqui conosco também. Este vereador, Valdir Alvarenga, o Partido Solidariedade, o Partido dos Trabalhadores aí, a Amélia, o Wagner, a Juliana, todos nós estamos firmes na defesa dos interesses de vocês aqui dentro dessa casa. Se não, vejamos, a receita que vem acontecendo, ela vem sendo deficitária? Vem. Mas existe uma lei que estabelece que a prefeitura tem que fazer o aporte, a prefeitura tem que complementar. É ela que tem que complementar. Agora, a prefeitura tendo a obrigação de complementar esse aporte necessário para ficar receita e despesa igual. Aí você vai tirar da própria contribuição de vocês que estão lá na aplicação, para dar um rendimento maior, para robustecer
o caixa de vocês, para o futuro da aposentadoria de vocês. Eis que então o governo pega esse valor e, fingindo que está pagando essa dívida com o próprio dinheiro de vocês. Então não dá para conceber essa ideia. É uma ideia muito primária, é uma ignorância propor um projeto dessa envergadura. Para esta casa é subestimar a capacidade de discernimento dos funcionários, é subestimar a inteligência dos funcionários públicos dessa cidade, desde o mais humilde até o mais graduado, desde o mais humilde que também entende perfeitamente essa nossa explicação e que também não aceita e que também não admite. Se existe a legislação que diz que é a prefeitura que tem que fazer o aporte, que faça a prefeitura. Meus amigos, minhas amigas, a cidade de São José dos Campos, ela só se fala em bilhões em arrecadação. É uma das cidades mais bilionárias deste país, supera várias capitais brasileiras. Então não dá para conceber essa ideia de que tem que usar o minguada contribuição do servidor para pagar os 110 milhões que de janeiro até agora já acumulou por falta de pagamento de parte da prefeitura. Eu sempre digo aqui, eu não tenho preocupação em me assacar com o prefeito, com o gestor. Meu negócio aqui é protagonizar, ser protagonista do debate. Esta casa precisa debater mais. Essa casa precisa sair do marasmo, de ficar apenas amém, 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 e votando tudo que vem aqui que o executivo pede. Não pode. Essa casa precisa arregaçar as mangas, precisa suar a camisa, vir para a tribuna, ir para a parte, debater, olho no olho, o que é certo, o que é errado. Esse é o papel verdadeiro do parlamentar. Aqui se parla, aqui se debate, aqui se questiona, aqui se pronuncia diante das ideias divergentes, mas ao final nós temos que ter uma convergência. Se não, vejamos, meus amigos, se não bastasse esse projeto, que realmente é totalmente impopular e totalmente improcedente, inoportuno e prejudicial, nós acabamos recentemente de votar aqui aumento de taxa de lixo, onde os ricos diminuíram, os milionários diminuíram de 3.824 que eles pagavam de taxa para R$300. E aquele barzinho, aquela sapataria, aquela lanchonetezinha, aquela oficina mecânica de funilaria que pagava 142, vai passar a pagar o mesmo que o rico. O mesmo que os banqueiros, que pagavam R$3.824 e agora vão pagar R$300 também, unificando praticamente as taxas. É justo isso para a população? Com certeza não é. E nós votamos contrários aqui, com a mais plena convicção do mundo de que nós não nos equivocamos, de que nós cumprimos o nosso papel aqui em defender a população, porque é a nossa obrigação defender o povo aqui. Nós fomos eleitos, e na medida que fomos sufragados na urna, para que o povo nos reconduzisse aqui, ou elegesse os novatos vereadores aqui, passou-se uma procuração para cada um deles, para representar, para defender a população, defender a classe trabalhadora dessa cidade. Não é o que nós vimos. Infelizmente, essas taxas, o IPTU, eles acabaram sendo aprovados. Nós somos votos vencidos. Apenas 5 colegas aqui, eu e mais 4, né? Os 3 do Partido dos Trabalhadores e os 2 do Solidariedade, eu e o Esdras, nós acabamos votando o contrário, portanto, só 5, e fomos votos vencidos. E agora nós estamos levantando aí, gente, Quinta das Flores, pagava R$155 de taxa. Sabe para quanto eles vão pagar? Lá, a Quinta das Flores, R$75. Sabe quanto que aquele morador do Morumbi, do Gazo, Parque dos Ipês, União, Vale do Sol, Parque Industrial, Novo Horizonte, Alto de Santana, Santinês, também vão pagar R$75. É justo isso? Quinta das Flores, Bosque Imperial, Jardim Colinas,
vão cair de 155 para 75. E esses moradores dessas localidades, desses bairros que eu mencionei aqui, também pagarão R$ 75, meus amigos. Então não é justo você se ver diante desse cenário aqui e, lamentavelmente, a gente não vê a mesma sensibilidade com os colegas vereadores, que não se sensibilizaram lá com a sua base. Aqui tem vereador lá do Jardim Morumbi, né, da região ali sul, e votaram com o governo, para não desagradar o governo. Tiveram duas oportunidades aqui. Uma de ficar do lado do poder, do governo, e outra do lado do povo. Optaram por ficar do lado do poder. Nós optamos por ficar do lado do povo. E vamos seguir assim, com essa conduta, com essa postura, aqui dentro do nosso legislativo. Eu não me canso de dizer, meus amigos, no jornal recentemente saiu aí, ó, União, né, o governo federal amplia valor de repasses para as cidades da RM Vale. Está aqui no jornal. Isso significa de que São José dos Campos sempre sai na frente. Só do governo federal, de janeiro até agora, recebeu 160 milhões. Do governo do estado, 460 milhões de reais até agora, no final de agosto. De IPVA, 159 milhões. Do governo do estado, para vocês terem uma ideia, até o final deste ano, São José dos Campos vai receber de ICMS 1.477 milhões de reais. É muito dinheiro. Vai totalizar em dezembro, entre as outras arrecadações, as vinculadas, vai se chegar a casa de 2 bilhões e 500 milhões. E para 2018, vamos chegar muito próximo de 3 bilhões de reais. Não dá para tirar 5, 10, 15 milhões que precisa para aportar as despesas de vocês? Precisa tirar das contribuições de vocês? Uma cidade que tem uma arrecadação abrupta, uma arrecadação estupidamente grande. Aliás, parabéns para São José dos Campos, que tem esse potencial econômico, né? Parabéns a todos nós por se tratar de estarmos numa cidade milionária, uma cidade bilionária. Portanto, é uma cidade que não pode ficar choramingando pelos cantos 5, 10, 8 milhões para socorrer quem mais trabalha por essa cidade, que são os funcionários públicos da Prefeitura de São José dos Campos. Então, meus amigos, é nesse sentido que a gente está aqui hoje defendendo vocês e procurando alertar os colegas vereadores que não caiam nessa armadilha jurídica, porque o sindicato, né, me parece, né, Zetão? Parece que vai acontecer, Zetão, está me ouvindo aí? Hein, Zetão? Está tendo som aí, gente? Tendo som aí, Zetão? Me parece que o advogado de vocês está preparando aí uma medida cautelar para poder exatamente tentar obstacular essa votação aí, assim que entrar aqui nos trâmites para estar na votação. Então, essa medida cautelar ela é importante, porque o judiciário segurando a votação, e aí essa casa não pode descumprir uma ordem judicial, porque senão ela vai estar, mais uma vez, praticando um ato de improbidade administrativa e tem consequências legais, jurídicas, contra cada vereador, contra a prefeitura, contra, inclusive, a mesa diretora dessa casa, mas nós sabemos de que essa casa, na pessoa do Juvenil, ele tem uma assessoria jurídica muito diligente, uma assessoria jurídica muito bem preparada e está sempre aí auxiliando o colega Juvenil na condução dos trabalhos aqui dentro dessa casa, para que norteie corretamente todos os seus atos, como de fato, né, Juvenil, tem norteado o seu trabalho aqui, sempre seguindo dentro da ordem legal. Então, isso é muito importante, porque nós não podemos errar aqui, gente. Essa casa tem que dar exemplo. Por quê? Porque é uma casa de leis. Aqui nascem muitas leis, muitas propostas que acabam vigorando e acabam norteando a vida da cidade. Então, aqui nascem todos os tipos de modificações, de proposituras novas de legislação, enfim.
E quero cumprimentar também o trabalho do sindicato de vocês, através da Zelita e o Zetão, que tem procurado levar da melhor maneira possível a defesa de vocês. E lembrando que o Conselho do IPSM votou por unanimidade contra o projeto do Executivo nessa casa. Então, é mais uma falha jurídica que vai ser cometida, porque tem que se ouvir a voz do Conselho lá do IPSM, é uma voz soberana desse Conselho. Então, os vereadores têm que entender que também tem que ser respeitado e não pode atropelar de forma ilegal, da forma que estão querendo fazer aqui nessa casa. No mais, meus amigos, era isso que eu queria mostrar para vocês, o posicionamento do nosso partido Solidariedade, de que nós estamos com vocês, nós vamos cumprir a nossa parte, vamos cumprir o nosso papel aqui, vamos estar votando junto com o IPSM contra esse projeto. Como eu disse, ele não pode prosperar e não vai prosperar se depender do nosso trabalho aqui dentro dessa casa. E aí eu espero que cada vereador, cônscio do seu munus de responsabilidade pública aqui, no exercício do mandato, possa efetivamente cumprir a sua parte e respeitar a procuração que a população lhes outorgou para representar a população e representar os interesses do servidor público de nossa cidade. Muito obrigado, uma boa noite a vocês. Com a palavra, vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores que estão aqui presentes no plenário, servidores, público aqui presente, eu estava ali acompanhando a reunião que, junto com os demais vereadores, ali a comissão e juntamente com o sindicato, sobre a questão do Instituto. E o assunto até, inclusive, era relacionado a essa situação, né? Nós vimos aqui no debate sobre um assunto tão importante como essa questão do Instituto, e na sessão passada nós falamos aqui da necessidade de termos mais informações para você discutir qualquer mudança. Não dá para você trabalhar uma proposta, uma mudança tão radical, no sentido de você pegar o rendimento do Instituto para cobrir necessidade de aporte. Esse aporte é a diferença de receita e despesa do grupo 1, né? Porque nós tivemos, em 2011, uma mudança, onde foram criados 2 grupos de servidores. Os grupos dos servidores admitidos até 2011 e depois um grupo 2, que é dos servidores admitidos a partir de 2012. Esse grupo 2, ele é superavitário. O deficitário ainda é o grupo 1. E é óbvio que ele continua sendo deficitário, sabe por quê? Simplesmente não entra mais nenhum servidor, porque houve uma mudança que não entra mais nenhum servidor no grupo 1, e a partir daí foi se consumindo recursos desse grupo 1, até que chegou em dezembro de 2015, onde nós tivemos o primeiro mês onde a despesa ficou maior que a receita, dezembro de 2015. E é uma situação que vem de dezembro de 2015, passou 2016, 2017, e está caminhando deficitário, e que tende a aumentar se continuar nesse caminho. Esse aporte, quando tem um déficit, conforme está na lei votada e aprovada em 2011, o aporte tem que ser de responsabilidade da prefeitura. A diferença de receita e despesa, ela tem que ser da prefeitura. O que está se colocando no projeto é que esse aporte seja pago com o rendimento do Instituto, ou seja, então, a prefeitura deve ir para o Instituto, mas quer usar o dinheiro do Instituto para pagar o próprio servidor. É como se eu fosse fazer ali o Valdir Alvarenga, eu estou devendo para o Valdir Alvarenga. Aí o Valdir Alvarenga tem uma poupança lá. Eu vou pegar o dinheiro da poupança do Valdir Alvarenga para pagar ele mesmo. Então, não pode ser dessa maneira. A gente tem que tentar trabalhar um outro caminho. Mas, para a gente trabalhar um outro caminho, a primeira coisa é ter informação. A gente ter os dados do que está acontecendo. Porque se no grupo 1 não vai entrar mais nenhum servidor, a tendência é que o aporte mês a mês vá aumentando a necessidade desse aporte. Mês a mês.
daqui a 5 anos, 10 anos, esse aporte vai ser maior ainda, porque não está entrando nenhum servidor e vai aposentar mais servidores. Então, precisa trabalhar alguns cenários para tentar resolver essa situação antes de chegar numa opção tão radical como essa de retirar o rendimento do próprio Instituto. Foi nesse sentido que, na sessão de terça-feira, nós tínhamos colocado aqui uma proposta para que a Prefeitura enviasse à Câmara Municipal dois documentos. Um primeiro documento, que é a cópia do processo administrativo inteiro que embasou esse projeto. Ou seja, se a Prefeitura entregou um projeto como esse para a Câmara Municipal, ela se embasou num processo administrativo. O servidor já conhece bem esse termo, processo administrativo é onde está todo o estudo, toda a documentação que embasou, no caso, esse projeto, o projeto de lei 362. Então, nós pedimos que viesse todo o processo para cá, para entender aonde que a Prefeitura achou essa proposta, com que argumentos, com que dados, com que parecer jurídico que ela encontrou essa proposta. Um segundo pedido foi para que a Prefeitura enviasse à Câmara Municipal todos os estudos da empresa que foi contratada para fazer a análise e o cálculo atuarial com as apresentações de cenários. Segundo a mensagem do prefeito enviada no projeto de lei, foram estabelecidos 6 cenários. 6. Nós precisamos olhar os 6 cenários. Eu, inclusive, quero olhar um cenário que é a questão se há necessidade ou não da gente continuar com 2 grupos separados. Porque nós precisamos resolver essa situação, porque o grupo 2 está superavitário, o grupo 1 vai ficar deficitário sempre. E não vai adiantar ficar tirando rendimento do Instituto todo mês, porque essa conta só vai crescer, até o dia que vai começar a mexer em todo o patrimônio do Instituto, que já vai estar sendo corroído, porque como se você não tem rendimento, está corroído pela inflação, e depois vai começar a mexer no próprio patrimônio. Então, precisa ter uma solução para essa questão do grupo. E dizem, e foi falado, que dentro desse estudo de cenários tem essa possibilidade da junção dos 2 grupos. Até para a gente ver o valor. Esse é um dos cenários, mas precisamos ver os demais cenários também. Isso tem que ser público, tem que ser transparente, tem que ser aberto a todos os servidores, a toda a população. Por quê? Porque a casa aqui vai votar um projeto que envolve milhões de reais. É muito dinheiro. É dinheiro que a Prefeitura vai ter que usar para resolver esse problema do Instituto, que, se a gente tiver uma boa solução, pode ser um recurso que possa sobrar, inclusive, para investir na nossa cidade em serviços essenciais para a nossa população. Então, nós precisamos encontrar um caminho, uma proposta que envolva o servidor e envolva a sociedade, mas com a informação na mão. Com a informação na mão. Se você tem hoje um projeto que foi apresentado sem ter... primeiro, não tem parecer jurídico favorável da Câmara. Não tem nem o próprio Conselho do Instituto aprovando essa proposta. Não tem nenhum servidor e nenhuma informação clara de qual é o dinheiro, qual é o recurso, quais os cenários que foram apresentados, qual é a situação real. E tem que olhar tudo o que aconteceu no passado. Tudo o que aconteceu no passado. Porque quando o Instituto foi criado, em 1992 para 93, eu acho que é isso mesmo, 1992 para 93, a contribuição patronal era de 26%. Ele foi criado com uma contribuição patronal de 26%. Ao longo dos anos, abaixaram a contribuição patronal de 26% para 20%. Teve época nos anos 90 que baixou para 10%. Depois, quando voltou para 20%, muito menor que 26%, teve em época, em 2005, baixaram para 18,67%. Se a gente for somando todas as isenções e as diminuições de cota patronal em relação àquilo que originalmente estava no percentual quando ele foi criado, essa conta está variando ali, a gente ainda precisa ter clareza ali de dados, mas vai variar entre 500 milhões a 1 bi de patrimônio do Instituto que deixou de ser colocado pela parte patronal, de 500 milhões a 1 bi. Não dá para saber exatamente qual é o valor, mas de 500 milhões a 1 bilhão que deixou de ser colocado no Instituto por parte da cota patronal.
E quando foi diminuído isso, foi diminuído o quê? Para socorrer a prefeitura, para usar para a prefeitura fazer obra, fazer outro serviço, pagar dívida e tal. Então, toda vez, sistematicamente, a prefeitura vai lá, utiliza o dinheiro do Instituto para socorrer uma determinada administração. Mas aí depois a conta vem de novo. E a conta vem de novo. E agora veio de novo. Nós tivemos, diferente do que foi falado aqui no microfone, é importante deixar claro que do mês de dezembro de 2015 até março de 2017, 120 milhões de 2015 e 2016, mais os 40 milhões de janeiro a março desse ano, foram renegociados de acordo com a portaria federal, em 200 prestações, sendo parcelas mensais de 820 mil, 860 mil, durante 200 prestações. A discussão é o que vai acontecer de abril em diante. Abril, maio, junho, julho, agosto, esse mês que vem, que nós já estamos chegando numa média mensal de aporte de 15 milhões, cuja proposta que está sendo colocada aqui é usar o próprio Instituto para pagar a dívida da prefeitura, causando, com certeza, lá na frente, vai chegar a história de novamente termos que fazer alguma mudança, alguma reestruturação. Porque eu lembro, quando foi criada a ideia da contribuição, por exemplo, para os aposentados, para os inativos, vinha um monte de discurso aqui. Nós vamos criar a contribuição para os aposentados do serviço público, nós vamos resolver o problema. E nós estamos aqui de novo discutindo o problema. Daqui a 10 anos nós vamos estar aqui discutindo de novo o problema se a gente não achar uma solução que não seja por oportunismo político. Nós não podemos fazer uma medida agora somente para tentar gerar dinheiro para essa administração, fazer os seus serviços e tirar ela da conta. Nós temos que achar uma solução duradoura, uma solução que dê condição de ter um planejamento do Instituto consistente. Como é que você vai debater um assunto desse se você não tem nem o cálculo atuarial do Instituto? Nós precisamos ter o cálculo atuarial atual do Instituto. Nós precisamos ter esses cenários do Instituto em mãos. Nós precisamos ter essas informações para, assim, ter um debate que possa unir forças do Instituto, da Câmara Municipal, Prefeitura, e achar um caminho que, de fato, possa dar sustentabilidade ao Instituto. Aliás, Instituto aqui de São José dos Campos, que tem um patrimônio invejável, graças ao mérito e trabalho do próprio servidor que contribuiu. Esse patrimônio é do servidor. Esse patrimônio não é da prefeitura, é do servidor. E é por isso que a gente precisa olhar com calma isso daí. Esses dois pedidos que a gente fez na semana passada, tanto da empresa contratada, todas as análises que a empresa contratada, e também do processo administrativo, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado aqui na semana passada. Nós ainda estamos tentando buscar essa informação. Se a gente não conseguir via Câmara, a gente vai tentar buscar, nem que seja juridicamente, essa informação, que é o mínimo que você tem que ter de informação na mão para conseguir trabalhar, ter essa informação dos dados que embasaram o projeto e desses cenários. Não tem como você trabalhar se você não tiver essa informação dos cenários e o que está no processo de inteiro teor, que é o processo administrativo 93.119, 2017, que qualquer cidadão tem direito de olhar lá na prefeitura e que deveria ter vindo para a Câmara Municipal. Infelizmente, houve uma votação na terça-feira reprovando o envio desses documentos para casa, mas nós vamos achar outros caminhos e outras maneiras de tentar buscar esses documentos, porque sem ele é praticamente impossível você ter a informação do que está sendo colocado de proposta no projeto, do tamanho do impacto que isso vai ser colocado para o servidor. Então, por isso que a gente tem insistido na questão dessa documentação e dizer que, na proposta, nós temos que trabalhar uma perspectiva, uma opinião já de sugestão, uma perspectiva da junção desses dois grupos. Independente da questão do plano de carreira que o servidor esteja participando, os que trabalharam e aposentaram, ou que estão na ativa até 2011, os que estão de 2012 em diante, não há problema você ter um único grupo. Foi feito essa separação no momento lá atrás, dentro de uma oportunidade que foi colocada no projeto. Eu acho e que deveria
ter uma consulta junto ao Ministério para fazer a questão da junção, porque um grupo é superavitário e o outro não. E precisa ser resolvido isso. Precisa ser resolvido essa situação. Da mesma maneira que a gente tem que parar de toda hora que tiver uma situação da cidade, fazer o Instituto ser o local de socorro da administração. É o patrimônio do servidor sendo de socorro da administração nos processos que vem acontecendo. Então, esse debate ainda precisa de tempo, precisa de participação das entidades ligadas ao servidor, precisa da participação da Câmara Municipal, e nós vamos, com toda a bancada do Partido dos Trabalhadores e os demais vereadores, trabalhar para achar uma solução que seja boa para a cidade e uma solução que seja boa para o servidor público. Não dá para a gente trabalhar sem esquecer o que aconteceu no passado, mas também não podemos fazer com que hoje o servidor seja penalizado com medidas tão grandes como essa. Detalhe, o Instituto tem uma regra obrigatória de rendimento, que é o IPCA mais 6% ao ano. Ele tem essa obrigatoriedade. A partir do momento que você faz um projeto de lei utilizando 2/3 do rendimento, praticamente você não está fazendo com que o Instituto cumpra exatamente aquilo que ele é obrigado a cumprir, que está lá no Ministério da Previdência. Não pode tirar mais do que aquilo que a norma federal manda e exige do Instituto como rendimento, que é IPCA mais 6%. Precisa garantir que esse IPCA mais 6% todo ano seja mantido no Instituto. Ele é uma obrigação do Instituto. O projeto daqui que está discutindo aqui na casa, ele dá a possibilidade de você retirar, inclusive, aquilo que é a obrigação do Instituto fazer perante o Ministério da Previdência. Isso é muito sério. Isso não pode acontecer, porque você começa a colocar a questão da regularidade do Instituto em xeque junto ao Ministério da Previdência. Temos vários estudos, vários debates sobre esse assunto do Instituto. É fundamental que todo mundo saiba que as planilhas de rendimentos, ou mesmo a questão dos aportes que são feitos no Instituto, é possível ver em todos os balanços do Instituto. A gente tem isso disponível na internet, então, quando algum servidor ou servidora quiser consultar e quiser tirar algum esclarecimento, pode vir procurar a gente, que a gente mostra, porque é patrimônio do servidor, é mais do que direito do servidor saber o que estão querendo fazer com esse projeto. Por fim, senhor presidente, nós estávamos ali, ainda a reunião está continuando ali da comissão, né? Foi pedido um prazo maior para verificar, mas eu acho que, pelo que eu estou vendo lá, vamos deixar o projeto aqui para ter parecer dos vereadores. Eu acho que só dá em condição de dar parecer nesse projeto a partir do momento que nós tivermos todas as informações. Sem informação não pode dar parecer, né? Quando você vai dar parecer no escuro, vai dar parecer sem ter os dados? Coloque os dados. Coloque os dados, para que esconder? Vai querer fazer igual a taxa de lixo? Ou a taxa do IPTU? Não? A taxa de lixo do IPTU? O que aconteceu na taxa de lixo do IPTU? Aumentou do pobre e diminuiu do rico? Nós tivemos hoje, eu tive a curiosidade de olhar um imóvel de valor venal de 3 milhões de reais. Valor venal de 3 milhões de reais, um imóvel considerado residencial fino. Ele vai ter desconto de 50% na taxa de lixo, desconto de 50% na taxa de lixo e aumento de 1% no IPTU. Enquanto que os imóveis mais simples, nós vamos ter imóveis aí tendo 20%, 30%, 40%, 50% de aumento na taxa de lixo e mais 30%, 40% no aumento do IPTU. Então, aumentando de quem tem menos e diminuindo de quem tem mais. Isso aí, por que a gente está falando sobre isso aí? Porque está lá, ó, está lá, só basta olhar o IPTU. Basta olhar o IPTU. Está lá, está lá. Tem gente que fala aqui, fica aqui bravejando, falando de situações, que não olhou o projeto. O projeto tinha que ser mostrado antes. Mostra o projeto antes, faz as comparações, faz com número, faz com documento. Eu não tenho problema e não tenho dificuldade nenhuma de debater com número e com dados. Nenhuma. Né? Com número, dados e situações reais. Situações reais. Então, por isso, quero dizer com muita franqueza que o IPTU e a taxa de lixo aconteceu isso. Aumentou do pobre e diminuiu do rico. Fez um Robin Hood ao contrário. Foi uma vergonha. Foi a primeira vez na história da cidade que nós tivemos um absurdo como esse. E nós não podemos deixar isso acontecer de novo
também na história do Instituto Servidor. Tem que debater com transparência, tem que debater com as informações na mão. Se tem as informações na mão, fica muito mais fácil de debater, de achar uma solução conjunta. E a gente tem responsabilidade com a cidade, precisa fazer isso de uma maneira que todos possam sair ganhando. Não estamos aqui querendo dizer que não existe o problema do Instituto, existe uma situação ali que precisa ser resolvida. Precisa ser resolvida. Agora, precisa ser resolvida sem penalizar o servidor. Precisa ser resolvida sem prejudicar a nossa cidade. E é isso que a gente está esperando e quer trabalhar aqui. Que faça o debate, mas utilizando todos os dados reais que embasaram o projeto e todos os dados reais do Instituto. Não deixar a conta para a costa do servidor, como estão querendo deixar se o projeto for aprovado dessa maneira. Então, por isso, não tem que dar parecer, tem que ter primeiro todos os documentos, tem que ter primeiro todas as informações, e a partir dali fazer um projeto com base na realidade que foi apresentado pela empresa contratada para fazer os estudos, com base naquilo que está dentro do processo administrativo e também com base a manter uma perspectiva duradoura e de existência do nosso Instituto, e não de ficar fazendo medidas para chegar daqui a pouco, 10, 15 anos, nós termos de novo que vir aqui fazer um projeto. E, novamente, como que você vai fazer algo tirando o rendimento do Instituto sem resolver como é que você vai aumentar a receita do Grupo 1? Esse é um desafio. Não tem como você fazer uma perspectiva de resolver o problema do Instituto de Previdência sem resolver como que vai ficar as receitas do Grupo 1. Precisa resolver esse problema de receita do Grupo 1. Eles precisam ter mais receita que despesa. Ou vai ficar todo ano consumindo rendimento, até chegar o fim do patrimônio do Instituto? Porque é isso que vai acabar acontecendo. Então, por isso, deixo aqui já o alerta e a disposição para a gente continuar nesse debate, que é importante para a cidade e que a gente vai fazer de uma maneira transparente, clara, com todas as informações que são necessárias para a população e para o servidor. Obrigado a todos. Passaremos ao minuto de silêncio pelo passamento da senhora Kátia Katsuko Yokohama. Está encerrada a sessão. Você acompanhou mais uma sessão na Câmara Municipal de São José dos Campos. Fique agora com a programação da TV Câmara. Câmara de São José. A vida da cidade passa por aqui. Até mais.